Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo num ano que promete, viu? 2026. Um ano que tem tudo para ser um divisor de águas na exploração espacial. Se preparem porque o que vem por aí é uma nova corrida à Lua, o surgimento de foguetes que parecem coisa de ficção científica e uma maneira totalmente nova de olhar para o universo. Para a gente entender o que está em jogo, é só olhar para essas três grandes narrativas que vão se cruzar em 2026. A primeira, claro, é a reconquista da Lua, só que agora é uma disputa geopolítica por recursos. A segunda é o que a gente está chamando de a Era dos Titãs, com foguetes gigantescos que estão simplesmente reescrevendo as regras do jogo. E a terceira é a visão do infinito, com telescópios que vão abrir uma janela inédita para o cosmos. Vamos analisar cada uma delas e no final mostrar como essas peças se encaixam de um jeito impressionante. Então, vamos começar pela primeira grande história, a reconquista da Lua. Mas pode esquecer aquela imagem das bandeiras e pegadas do passado. A nova corrida espacial é muito mais pragmática. É uma disputa geopolítica ferrenha por algo extremamente valioso. Recursos que podem, finalmente, sustentar a presença humana permanente no espaço. E o pontapé inicial dessa nova era é a missão Artemis II da NASA. Olha só! Depois de mais de 50 anos desde Apollo 17, 4 astronautas vão de novo viajar para além da órbita baixa da Terra. A previsão é para não antes de fevereiro de 2026. A missão em si dura 10 dias e vai ser um sobrevoo lunar, um flyby. É um teste fundamental da cápsula Orion para ver se ela aguenta o tranco no espaço profundo. E para empurrar essa jornada toda, entra em cena o colossal foguete SLS, com um empuxo de 8,8 milhões de libras. Só para ter uma ideia do que é isso, é a potência de quase 40 motores de um Boeing 747, todos ligados ao mesmo tempo. Mas os Estados Unidos não estão sozinhos nessa não. Do outro lado do mundo, a China está de olho no mesmíssimo prêmio estratégico, o Polo Sul da Lua. A abordagem deles, no entanto, é robótica. A missão Chang'e 7 é um negócio super complexo, viu? Tem orbitador, pousador, rover e até uma sondinha saltitante. Tudo isso vai ser lançado por um foguete Longa Marcha 5 com um objetivo muito específico. E qual o objetivo? Mapear as regiões permanentemente sombreadas, ou PSRs, na sigla em inglês. Pensa nelas como se fossem as geladeiras mais antigas do Sistema Solar. São áreas no fundo de crateras nos polos que, por causa da inclinação da Lua, nunca, jamais, recebem luz solar direta. Isso mantém as temperaturas por lá abaixo de 100 Kelvin, ou seja, mais de 170 graus Celsius negativos. Um frio que a gente nem consegue imaginar e que preservou gelo de água por bilhões de anos. E essa água é a chave de tudo. Ela pode sustentar uma presença na Lua, sendo transformada em oxigênio para respirar e, o mais importante, em hidrogênio e oxigênio para combustível de foguete. A Lua poderia se tornar um posto de abastecimento para missões mais distantes, como para Marte. E aqui que a ciência vira geopolítica pura. Tanto os Estados Unidos quanto a China estão mirando no mesmo exato local estratégico, a cratera Shackleton. A estimativa é que só a cratera Shackleton tenha bilhões de toneladas de gelo. De repente, a ficção científica se torna uma disputa por recursos muito reais. Quem chegar primeiro e controlar essa área vai ter uma vantagem gigantesca. E claro, essa nova ambição lunar só é possível porque ela é construída sobre os ombros de verdadeiros titãs. E isso nos joga direto na nossa segunda grande narrativa, a Era dos Titãs. Para chegar na Lua e ir além, é preciso um poder de fogo nunca antes visto. E é exatamente isso que 2026 vai nos entregar. Vamos ver em ação os 3 maiores e mais potentes sistemas de lançamento que a humanidade já conseguiu construir. Dá uma olhada nessa tabela. É a nova trindade do acesso ao espaço. De um lado, o SLS da NASA, uma pura força bruta de 98 metros, feito para levar gente para o espaço profundo, com capacidade de 95 toneladas para a órbita baixa. Depois, o Starship da SpaceX, um monstro de 120 metros de altura, mais alto que a Estátua da Liberdade. Ele foi projetado para ser totalmente reutilizável e levar mais de 100 toneladas, com o objetivo final de colonizar Marte. E fechando o trio, o New Glenn da Blue Origin, também com 98 metros e reutilizável, com a missão importantíssima de lançar o módulo lunar Blue Moon. O mais incrível é que todos os 3 têm voos programados para o primeiro semestre de 2026. Mas para o Starship, 2026 é o ano do tudo ou nada. A SpaceX precisa aprovar não só a reutilização rápida, mas o reabastecimento orbital, que é a tecnologia-chave para viabilizar viagens a Marte. Isso significa lançar uma nave-tanque que vai encontrar e reabastecer outra Starship em órbita, uma manobra super complexa e essencial.
E não para por aí. Eles têm a meta audaciosa de lançar Starships não tripulados para Marte durante a janela de transferência orbital ideal, que só abre a cada 26 meses. É agora ou só daqui a 2 anos. Pessoal, se estiverem gostando de mergulhar nesses detalhes, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo. E olha, podem acreditar, a exploração espacial em 2026 vai muito além desses gigantes. Tem uma vanguarda robótica inteira que está prestes a chegar nos seus destinos. É que em 2026, várias missões robóticas que estão viajando há anos finalmente vão chegar onde precisam. A Bepi-Colombo, uma parceria da Europa com o Japão, entra na órbita de Mercúrio em novembro, depois de uma viagem de 7 anos. A sonda Hera, da Agência Espacial Europeia, vai chegar no sistema de asteroides Didymos para estudar o que aconteceu depois do impacto da missão DART, que foi um teste crucial de defesa planetária. E a chinesa Tianwen-2 chega em julho a Kamoa-Aleva, uma quase-lua da Terra, para coletar as primeiras amostras de lá e trazer de volta para cá. Enquanto a gente explora o sistema solar com as mãos, ou melhor, com os nossos robôs, 2026 também é o ano em que a nossa capacidade de alcançar o universo com os olhos vai se expandir de uma forma absurda. E essa é a nossa terceira grande narrativa. 2 novos e poderosíssimos observatórios espaciais estão prestes a mudar a nossa visão do cosmos. O Xuntian da China, que às vezes é chamado de telescópio da Estação Espacial Chinesa, e o telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA. E esse gráfico aqui mostra de um jeito fantástico a escala da visão deles. Os espelhos têm um tamanho parecido com o do Hubble, ok? Mas o campo de visão, nossa, é outra história. O Nancy Grace Roman consegue enxergar uma área 100 vezes maior que a do Hubble de uma só vez. E o Xuntian, pasmem, 300 vezes maior. Isso vai permitir que eles mapeiem o céu numa velocidade sem precedentes, caçando exoplanetas e estudando a tal da energia escura. E para conectar tudo isso como um verdadeiro evento cósmico, vai ter um espetáculo celestial visível aqui da Terra mesmo. No dia 12 de agosto de 2026, vai acontecer o primeiro eclipse solar total na Europa continental desde 1999. E o mais legal é que ele vai dar uma visão espetacular durante o pôr do sol em lugares como a Groenlândia, a Islândia e o norte da Espanha. Ok, mas como é que todos esses eventos se conectam? A corrida à Lua, os foguetes titânicos, os novos telescópios, o que uma coisa tem a ver com a outra? É aqui que o grande quebra-cabeça de 2026 se monta. É nesse ponto que tudo faz sentido. A reconquista da Lua, com essa busca por recursos como a água na cratera Shackleton, cria a base para uma futura economia lunar e para a presença humana sustentada. E isso só é possível por causa dos Titãs, os foguetes gigantescos como o Starship e o New Glenn, que transformam bases lunares e missões a Marte em algo realmente viável. Enquanto a gente faz tudo isso, a nossa visão do infinito, que vai ser turbinada por telescópios como o Homan e o Xuntian, nos dá o contexto cósmico para a nossa própria expansão, nos lembrando do nosso lugar nesse universo imenso. No fim das contas, o grande legado de 2026 não vai ser medido só pelas missões que a gente lançar. O verdadeiro legado é o futuro que elas tornam inevitável. É sobre a direção que essas missões, todas juntas, nos forçam a seguir. Do polo sul da Lua, com sua promessa de água e combustível, até a superfície de Marte, o próximo grande destino da humanidade. Os passos que serão dados em 2026 estão preparando o terreno para o próximo salto gigantesco. E isso tudo nos deixa com a grande questão. Pensando no futuro da humanidade a longo prazo, o que vai ser mais impactante? Essa corrida por recursos na Lua, que pode criar uma nova economia espacial, ou o desenvolvimento de foguetes que podem finalmente nos levar a Marte? E você, o que acha? Dê sua opinião nos comentários. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.